Estamos de volta com essa segunda parte, com essa pessoa, meu Deus, olha, se vocês se apaixonaram pela primeira parte, vocês vão amar o nosso bate-papo agora. Então, assim, Inocêncio de Carvalho para vocês. O projeto Ministério Público na Escola, Aulas de Cidadania, foi um projeto criado por mim. Ele foi inicialmente executado na comarca mesmo de Ibicaraí, com alunos de Educação Física, que era um curso que eu ministrava aula, e ali eu ministrava uma disciplina chamada Antropologia Cultural. E com esses alunos nós íamos para creches e passávamos o dia na creche, produzindo uma espécie de recreação com aquelas crianças. Foi quando iniciou os trabalhos. Aqui em Itabuna, eu tive a oportunidade de iniciar, junto com a FTC, junto com a Unime, ministrar aula no curso de Direito. Embora é da década de 90 que eu sou professor, logo quando eu cheguei na comarca de Queimadas, eu fiz o concurso, nascendo o curso de Direito na na UFES e na UNEB de Juazeiro, do campo de Juazeiro. Eu passei nesses dois concursos, cheguei a dar aula na UNEB de Juazeiro, posteriormente eu fui chamado para dar aula na UFES, aonde eu ministro aula até hoje, né? E com isso veio a proposta de dar aula aqui, os cursos também iniciando, porque na década de 90 deu um boom nos cursos de Direito. Nós tínhamos o curso de Direito na Bahia, da Federal, da Católica e da FESP, que virou o ESC. Só tinha direito na Bahia aí. Depois veio os cursos de direito privados, começaram a criar os cursos de direito privado e depois se estendeu a todas as públicas. Então eu sou de uma década efervescente da discussão do direito, da criação de cursos. Então eu fiz o concurso aí para dar aula na UNEB Juazeiro e na UFES, eu fui aprovado em ambas. A Juazeiro me chamou, eu fui dar aula lá e depois eu fui dar aula na UFES, onde eu ministro aula até hoje. E por fim, a proposta de dar aula aqui nas particulares FTC e Unime, onde eu ministrei aula por mais de uma década. Né? Eu ia chegar nesse assunto, mas você já entrou. Como é Inocêncio professor? Eu me sinto amado como professor, né? Mas ao mesmo tempo que eu me sinto amado, eu também me sinto temido. Acho que os alunos produziam a imagem de mim, desse professor, talvez que seja um bom professor, mas que é um professor exigente. E nessa condição da exigência, talvez nascia o temor. Mas eu não tive nenhum problema na minha carreira do magistério em Itabuna. Ao contrário, eu tive só êxitos. Pessoas que se tornaram amigas, pessoas hoje que já estão na advocacia, na magistratura. Eu tenho ex-alunos no Ministério Público, viraram parceiros, amigos, né? Então, a docência só me trouxe aspectos muito positivos, né? Foi aí que eu desenvolvi diversos projetos. Quero falar do projeto Sim ao Amor. Então, o projeto Sim ao Amor, eu só vou concluir em relação ao Ministério Público na escola, sim. Porque quando eu cheguei em Itabuna, isso se intensificou, eu saí de Educação Física para dar aula no curso de Direito, mudei um pouco da proposta do projeto, a gente passava, assim, geralmente, uma manhã, uma tarde nas escolas de Itabuna, trabalhando com recreação, mas essas recreações eram teatros de boneco, com conteúdo para ali transmitir uma informação do que é o ECA, do que é o direito da criança e do adolescente. Depois eu passei a capacitar dentro do projeto professores para compreender as diversas modalidades de família hoje reconhecida pelo direito, para que eles pudessem desconstruir preconceitos daquelas diversas famílias que transitam na escola, né? Em regra, o professor está guardando simbolicamente no imaginário um aluno que é produto de uma família tradicional, né? Tradicional dentro da perspectiva até religiosa, naquela perspectiva da família sagrada, que tem lugar no nosso coração, que tem lugar no mundo, né? Da mãe, do pai, da criança, mas
as crianças, em regra, não são exatamente aquele formato do nosso imaginário, né? Existem diversos modelos de família e eu percebia que isso produzia um constrangimento, um problema na vida escolar, na relação escolar, no ambiente escolar. Eu passei a capacitar professores, meus alunos passaram a transmitir informações aos alunos de ensino médio, de ensino fundamental. Passei aí nas escolas falar o que é o curso de Direito, falar um pouco da minha trajetória. Então esse projeto cresceu muito em Itabuna, Ministério Público na escola Aula de Cidadania. Ele foi indicado, inclusive, para o Inovar em determinado ano, embora não tenha ganhado o prêmio, mas ele foi indicado. E ali nós crescemos em diversas escolas de Itabuna, de forma que a gente passou a levar para o ambiente da escola, o atendimento jurídico. Ali a gente ingressou com ação de adoção, de guarda de voga, já tinha criança há muito tempo, de divórcio, de ação de alimento, de reconhecimento de paternidade, de correção no registro civil da criança que estava errado. Nós chegamos a entrar em uma escola aqui em Itabuna, chamada Amélia Amado, uma situação muito curiosa, porque o menino tinha sido recebido pela patroa da mãe dele, que era empregada doméstica daquela casa. Em seguida, ela saiu para casar e a patroa pediu para deixar a criança. O menino não utilizava o nome dele no registro, o menino utilizava o nome dele acompanhado do nome do pai e da mãe dele, afetivos, que eram os patrões da mãe. E o menino não tinha no seu registro o nome do pai. E aquele menino era um problema na escola, ele tinha problema até no momento da chamada, quando chamasse o nome dele completo, ele fazia a correção, porque ele não gostava daquele sobrenome dele, dos laços biológicos. E no Facebook dele, nas redes sociais, ele era aquele menino acompanhado do sobrenome que ele imaginava que tinha que ter. E nós entramos com uma ação, porque a mãe biológica não quis, inicialmente, retirar o nome dela para entregar aquela criança adotado para aquele casal, ex-patrões dela. E nós chegamos a ingressar aqui em Itabuna com essa ação. Foi a primeira ação daqui de Itabuna com o que a gente chama de multiparentalidade, que a gente ingressou com a inclusão do nome de uma mãe, mantendo o nome da mãe biológica e o nome da criança. E depois, o nome do pai, afetivo. Então, ele tinha duas mães, e um pai. Uma biológica, uma afetiva, e o pai. E quando isso foi julgado, a escola me disse, nós ouvimos o menino na escola, nós ouvimos a mãe biológica na escola, todo o atendimento foi na escola, como uma relação de comunidade, escola, justiça, família. E a escola disse que o menino, inclusive, mudou de comportamento depois da resolução que angustiava tanto ele de não ter o nome da mãe e do pai afetivos na sua certidão. Então foi um projeto que só me trouxe também muitas felicidades e não foi o nosso único projeto, porque você falou aí do Sim ao Amor. Eu quero saber o Sim ao Amor, como se deu. Minha mãe fez parte, porque ela foi da turma do senhor quando você começou esse projeto, foi no segundo semestre dela de Direito em 2012, acho que 2012 mesmo. Como é o Sim ao Amor? O Sim ao Amor ganhou esse nome, né? Ele não tinha esse nome. Ele nasce em uma proposta que a Unime nos trouxe, que era uma proposta de produzir algo de projeto com o nome Direito Fora do Quadrado. E o Direito Fora do Quadrado tinha que defender, discutir uma ideia de um direito novo, de um direito discutido, que não tinha regulamentação, e nós escolhemos aí o casamento civil homoafetivo como uma discussão de polêmica dentro da faculdade. Nós fizemos, inclusive, uma enquete na faculdade naquela ocasião, com vários cursos, se era a favor ou contra ao casamento homoafetivo, e, em sequência, a gente passou a produzir peças, artigos, né, sobre a questão, uma pesquisa intensa, e se envolveu diversos semestres do curso naquela ocasião. Eu tinha a parceria do professor Adailson Miranda, e naquela ocasião iniciou com Fernanda Lima e prosseguiu o trabalho com a coordenadora Daniela e o trabalho culminou com a proposta de atender casais que gostariam de formalizar sua união amorosa através do casamento civil, uma situação ainda que não havia sido regulamentada, como ainda não foi, e naquela época muito mais polêmica. Exigia, por exemplo, que o casal pedisse autorização ao juiz do registro público para que o cartório aceitasse a sua habilitação de casamento.
Era assim que se dava. Então a gente tinha que peticionar para que o juiz deferisse e expedisse um alvará para autorizar o cartório a aceitar ali o processo de habilitação daqueles casais. Nós nos cercamos de todas as medidas. Os casais, por ser uma situação ainda para alguns constrangedora, os atendimentos eram feitos domiciliar, se o casal assim preferisse, porque eles achavam que podiam se expor na faculdade, se expor fora de casa. Então os atendimentos eram domiciliares, atendidos por grupo de alunos, e ali aqueles alunos foram capacitados para atender os casais, tirar todas as dúvidas, informar, esclarecer e tratar de toda a papelada do casamento, receber todos os papéis, enfim. Nós entramos naquela ocasião com 12 habilitações, todas elas foram deferidas na época pelo doutor Valdir, que estava em Itabuna na vara de registros públicos, porém, no curso da organização da cerimônia, da realização do casamento, muitos casais foram desistindo, para você ver ainda que há uma resistência, que há um preconceito em torno disso, sobretudo quando eles souberam que o casamento é um ato público. Casamento é um ato público, as pessoas têm que saber, tem que sair publicado em editais, então ninguém vai casar escondido, né? É um ato público, faz parte da formalização solene do casamento. Então, muitos foram desistindo, a gente acabou ficando com 3 casais na época, e nós realizamos o primeiro casamento coletivo homoafetivo do estado da Bahia, em Itabuna, com o nome do projeto Direito Fora do Quadrado. Aquilo deu uma grande repercussão, nacional, inclusive. Mídia mesmo. Logo em seguida, o CNJ tomou conhecimento dessas decisões do Dr. Valdir e também formalizou, dizendo que os juízes de todo o Estado brasileiro deveria deixar de exigir, o judiciário, todos os tribunais de justiça dos estados deveriam deixar de exigir o alvará e regulamentar como interna corporis, como regulamentação interna dos tribunais, como se dava o casamento coletivo homoafetivo, nas mesmas condições do casamento heteroafetivo. E aí, isso foi uma ordem para todos os estados do Brasil, e começamos aí o casamento como uma coisa mais natural, embora não exista lei, não existe alteração no Código Civil, não existe nenhuma lei que permita o casamento homoafetivo. O casamento homoafetivo passou a ser uma atividade, um ato, um negócio, né, que a gente diz que é muito próximo do contrato, muito próximo, igual ao casamento heteroafetivo, sem nenhuma distinção, mas é uma regulamentação do judiciário e não do Poder Legislativo brasileiro. É uma regulamentação. Não foi legislado ainda. Não foi legislado. E existe projeto de lei, né? Existe historicamente, né? Porque é da década de 80 ou 90 uma proposta de Marta Suplicy, que não era casamento, chamava parceria civil, era um contrato. Isso foi se evoluindo, se criando novos projetos. Esses projetos nunca entraram na pauta do Congresso Nacional e acabou que o judiciário, em uma perspectiva que nós costumamos chamar de ativismo judicial, que o judiciário sai do lugar de julgar e senta na cadeira do legislador e passa a regulamentar determinadas coisas. E hoje nós temos um ramo do direito instituído com livros, com doutrina, com jurisprudência, com analogia, chamado Direito Homoafetivo Brasileiro, que foi todo produzido pelo ativismo judicial, desde da adoção homoafetiva, da possibilidade de um membro da relação, do imposto de renda ser declarado conjuntamente, do outro ser dependente em plano de saúde, direitos sucessórios. Então, a própria mudança de sexo. Sim, então, sim. Tudo isso não foi produzido pelo legislador brasileiro. Tudo isso foi uma engenharia judicial que produziu, dentro de sua arquitetura jurídica, jurisprudencial, um direito hoje chamado direito homoafetivo brasileiro. Você pode encontrar diversos livros sobre isso. O acervo jurisprudencial é riquíssimo a respeito disso. Eu acho que em dado momento
o legislador deixou de fazer e o judiciário tomou para si a desconstrução de um preconceito diante do amor. Né? Entender que o amor não independe de gênero e que o amor é uma coisa de gente, de pessoas humanas, de gente que tem capacidade de amar. E, diante disso, eu fico pensando que foi um grande feito do Poder Judiciário produzir isso. E a gente entende que o Poder Judiciário ele não depende de voto, ele não está preocupado em desagradar determinados segmentos, desagradar religiosos, porque não é da bancada de religiosos. Então ele quer produzir a justiça cidadã, a Constituição cidadã. Então se deu esse direito. E o deputado e o senador, talvez preocupado com essa perspectiva de desagradar alguns segmentos, de derrubar preconceito, ficou intimidado. Porém, embora a gente tenha tido um grande avanço jurisprudencial, doutrinário acerca desse direito, o preconceito ainda existe, talvez vai existir por muito tempo, e eu digo que esse é um papel, a desconstrução do preconceito é um papel não só da justiça, porque a justiça vem fazendo um trabalho ao longo do tempo que não consegue desconstruir determinados preconceitos. Nem de gênero, nem racial, nem de desigualdade econômica. Esse é um problema que deve ser também adotado pelas escolas, pela cultura, também pelas igrejas. A gente já tem um Papa aí que ministra um discurso diferenciado de outros anteriores. Então eu fico pensando que a justiça e a lei são incapazes para desconstruir preconceito. É preciso o envolvimento de diversos outros segmentos, inclusive da escola. Mas tem um inocêncio que talvez a maioria da população não conheça, que é o inocêncio psicólogo. Eu tenho uma história com a psicologia, porque inicialmente, ainda no Divina Providência, eu tinha o sonho de fazer psicologia e tinha muito aquele discurso, como eu era uma criança muito incentivada, um adolescente muito incentivado, eu também era incentivado de um investimento familiar, da ordem de que a gente pudesse sair daquele lugar e conseguisse uma ascensão econômica, uma vida melhor. Então, eles vislumbravam aquilo como direito. Eu fiz 4 anos o curso de Direito, eu lhe digo que eu fiz nada feliz, eu não gostava do curso de Direito, inicialmente, né? O meu foco era fazer psicologia, mas eu acabei me formando em Direito. Em dado momento, eu descobri, dentro do Ministério Público, a possibilidade do promotor de justiça ser um agente transformador da sociedade, né? E isso me encantou. E com isso, o sonho de psicologia não deixou de existir. Antes de chegar em Itabuna, eu fiz psicologia na primeira turma de psicologia da FTC, o vestibular. Em razão do excesso de trabalho, eu acabei trancando. E depois, posteriormente, eu me inscrevi no vestibular da Unime para psicologia. Acabei me formando na primeira turma de psicologia. Era um curso ainda todo muito experimental, ainda FACSU, eu me formei ali e ali eu agreguei o meu conhecimento de psicologia dentro da minha perspectiva jurídica, dentro da minha perspectiva de promotor de justiça, e eu acho que isso eu aplico muito quando vou tratar das questões relacionadas à criança e adolescente, das questões relacionadas à família, e também acho que eu estendo o meu conhecimento de psicologia na própria relação do magistério. E o seu envolvimento no projeto? Você falou muito sobre criança e adolescente, então eu gostaria também de saber sobre o 18 de Maio é Todo Dia, que é um projeto em parceria com o conselheiro Osto, com o Conselho Tutelar. Qual é o envolvimento do promotor Inocêncio de Carvalho no 18 de Maio é Todo Dia? Bom, essa é uma causa que me move, que me representa, né? Então eu recebi a proposta do conselheiro Osto há alguns anos atrás, e eu passei a ser um dos agentes do movimento, com palestras nas escolas, com manifestações públicas feitas fora do muro das escolas, por exemplo, dentro dos shoppings, enfim, com esse discurso da defesa do direito da criança e do adolescente. Isso me move tanto, Júnior, que eu acabei indo fazer o meu mestrado em segurança, um mestrado de Direito em Segurança Pública e Acesso à Cidadania. Ali a gente consegue ver uma amplitude no mestrado de diversas ramificações do direito do preso, do direito racial, do direito do índio, do direito da criança, e eu adotei como o meu tema de dissertação, em razão do meu histórico, inclusive envolvendo direito e psicologia. O meu problema discutido na minha dissertação foi a definição
de família que eles chamam assim, inclusive em alta, porque ontem o ministro da Educação falou isso aí, das famílias desestruturadas. Então, no ambiente escolar, se fala muito de família desestruturada. E ninguém conceitua, nenhum doutrinador conceitua o que é família desestruturada. Família desestruturada é o quê? É aquela que não é composta de pai, mãe e filho. Família desestruturada é aquela que a família não tem uma religião. Família desestruturada é aquela família que tem gente envolvida com vícios, com alcoolismo, com drogas. Família desestruturada é aquela criança que está inserida em uma família envolvida com a criminalidade. Então isso nunca foi definido, é um discurso vazio, um discurso vago, um discurso que produz a exclusão, inclusive, por parte dos educadores. Ontem o ministro falou dessa estrutura, dizendo que crianças que dão indícios de homoafetividade, aquelas crianças adolescentes que são gays, elas são resultado de uma família desestruturada. Isso foi uma polêmica, gerou uma polêmica nacional. Aí os movimentos LGBT, as representatividades políticas, os diversos segmentos ontem reagiram a essa declaração do atual ministro da Educação. E a gente percebe que família desestruturada é um conceito flutuante, né? Flutuante que ele é flutuante e ele é diferente da escola pública e da escola privada, porque eu fui buscar na minha tese de dissertação o conceito de família desestruturada tanto na escola pública quanto na escola privada. E por conta da realidade social, com certeza muda os fatores. Exatamente. Então, na escola pública, a gente chega ao diagnóstico que a família desestruturada não é só aquela que deixa de ser constituída nos moldes religiosos ou culturais, onde uma família heteroafetiva, patriarcal, né? A família desestruturada no ambiente da escola pública e privada está relacionada com essa constituição familiar heteroafetiva e cultural e religiosa, né? Porém, na escola privada, isso é muito mais presente. Então, a criança passa a ser vista na privada, como a criança fosse vítima de uma família que resolveu se divorciar, né? Enfim, na escola privada, eles dão um valor muito grande e justificam qualquer problema de cognição, de comportamento da criança a esse fato familiar. Eu tenho isso como experiência, porque eu estudava numa escola privada, no ano de 98, quando os meus pais se separaram, foi feito todo um drama, eu tive que ter acompanhamento psicológico dentro da escola, como se fosse necessário a presença do casal junto no mesmo lar, para que eu ficasse bem. Agora, o que as pessoas, talvez, naquela época, não entendiam é que talvez a convivência patriarcal, com brigas, prejudicasse e desestruturasse mais a cabeça da criança do que a separação. A escola privada potencializa muito isso. O menino que é só criado com a avó, então ele é problemático, então a família anaparental, né, que é esse que é criado com a avó. O menino que só tem a mãe, que não tem o pai, a família monoparental. Então toda essa construção de um simbólico, de um imaginário dos educadores, coloca como um problema a criança que não faz parte dessa família chamada família tradicional. Já a escola já a escola pública, ela relaciona a família desestruturada, muito relacionada com a família onde existem pares ligados à criminalidade, ligado a vícios, à violência doméstica e um percentual bem menor da escola pública aponta a família desestruturada como essa que não está nos moldes da família tradicional. Então, ela tem intensidades diferentes dentro de cada ramificação, entendeu? Enquanto isso não se normalizar e entender não como uma dificuldade de socialização dessa criança, mas essa criança, por muitas vezes, a gente precisa compreender que a dependência química é uma doença do dependente, né? E isso não pode atingir a criança como enquadrá-la, etiquetá-la como uma família desestruturada. Então, ou todos os sistemas, sistema de saúde, sistema de educação, né, funciona no sentido de desconstruir esse preconceito, porque o adolescente também vai reagir. Associado a isso está as condições físicas da escola, péssimas condições. Eu faço crítica aos educadores, que eu nunca vi movimento de professores, greve de professores, movimento de pais e alunos para melhorar condições de ensino e condições da escola, condições físicas da escola. Aquilo ali, por muitas vezes, é uma violência simbólica às condições da escola que nós oferecemos. Associado a esse comportamento preconceituoso,
aí tudo já se dá no que eu chamo de violência simbólica e o adolescente vai reagir. O adolescente vai reagir, inclusive, pelo descaso que se tem muitas vezes com o projeto pedagógico da escola. Ultrapassado, a escola não está tecnológica. Então, todos os adolescentes, eu tenho sobrinha, a minha sobrinha mais nova tem 6 anos. Ontem ela ligou para mim e falou, tio, me dá um celular, porque Xande, que é meu irmão, que é maiorzinho que tem celular, não deixa eu brincar com o dele. Então, todas as crianças hoje, dentro da perspectiva da cognição, está ingressar, participar dentro da perspectiva digital e tecnológica. As escolas não estão com essa expectativa. Então, tudo isso é uma violência. A escola deixa de ser um lugar de prazer para a criança, como eu tive. Eu tive prazer, mas minhas condições, naquela época, eram outras. Mas eu tinha a escola como um lugar de prazer, um lugar de convívio prazeroso, de respeito, né? Então, em dado momento, as condições das escolas, as escolas se abrem as portas, você ingressa pelo portão da escola e já é um desrespeito às condições físicas daquela escola. O tratamento da água daquela escola, as condições do banheiro daquela escola, as condições de ambiente escolar daquela escola, tudo já é um desrespeito. A escola deixa de ser um lugar interessante de estar, o aluno sofre o preconceito por não ser da família, da perspectiva simbólica do educador, e aí se dá uma reação natural à violência. A violência escolar está intimamente relacionada com a violência institucional. É sobre isso que se deixar, a gente vai passar aqui 2, 3 horas, mas eu preciso falar sobre isso. Na semana passada, a minha entrevistada foi a professora Lília Lima, que é diretora de uma escola no Parque Santa Clara, que é periferia, uma área periférica. E na entrevista ela falou sobre um projeto que ela desenvolveu na escola, que foi a reforma estrutural da escola com parceria dos pais da comunidade, olha, comunidade Santa Clara, que é num bairro periférico, com a parceria com alguns vereadores, com amigos, com a sociedade. E Lília foi muito criticada por algumas pessoas, para mim, ela como professora não tinha que fazer isso não, porque é uma obrigação da prefeitura, é uma obrigação do município. Eu concordo que é a obrigação do município. Mas ela, quanto professora, como pedagoga, quanto diretora, gestora daquela escola, ela se inquietou, e é isso que o senhor tocou aqui, que precisa haver da população, dos professores, dos grupos docentes, das entidades de classe, essa inquietação de Lília. E foi através dessa inquietação de Lília que o IDEB da escola dela, que estava há 2 anos em 0, subiu para 4,7. Porque a violência que essas crianças vivem não é só a violência doméstica, em casa, não todas vivam isso, mas as que vivem, mas viviam uma violência estrutural da instituição onde estudavam. Então, tudo isso não é só, porque não mudou professor, não mudou técnica pedagógica, o que me mudou foi o acolhimento para que a escola fosse prazerosa. E, sobretudo, a relação de parceria entre a família e a escola na construção, na reforma estrutural dessa escola, cria laços que são relevantes para a perspectiva cognitiva do aluno, né? O aluno não se sente só acolhido, ele percebe que a família dele tem um envolvimento com a escola, né? Mas nem sempre é tão bonito assim como tem esse conto da professora Lília, que está de parabéns, né? Foi sua aluna também. Exatamente. Porque Lília sabe, eu sei, muitos sabem. Por muitas vezes a gente tem professores formados para dar aula, aprovados em concurso público, que depois que aprovados e lotados, se recusam em dar aula em escolas de comunidade. Então, o preconceito parte, inclusive, daí. A educação é necessário ser modificada, repensada, reelaborada, reorganizada, refeita, mas não é só com um de seus pares. Tem que ser com a docência, com a discência, com os alunos, com os professores, mas, sobretudo, com comunidade. Exato. Com comunidade. A comunidade tem que estar dentro da escola. E isso deve ser também uma iniciativa, sobretudo, do poder público. Gente, nós já falamos de direito, nós já falamos de psicologia, já falamos do amor, falamos de educação, falamos da vida pessoal do nosso entrevistado. Se deixasse, a gente iria passar aqui horas e horas, porque
quem tem conteúdo é diferente. Mas pra gente encerrar, que o nosso bate-papo tá chegando ao final, queria saber uma coisa. Inocêncio por inocêncio. Júnior, é até muito difícil para mim fazer essa definição, porque eu me considero vários, eu me sinto muito plural. Eu gosto de agregar conhecimento e executá-los na minha atividade de professor, na minha atividade de promotor de justiça, mas eu posso me resumir da seguinte forma. No lugar que eu estiver, eu vou estar zelando pelo respeito. Por todos. Aonde eu me colocar, eu vou exigir também respeito. Mas, sobretudo, no lugar onde eu passo, eu discurso solidariedade. Porque eu sou vários, mas na minha essência, desde criança até então, existe um ingrediente que falta em muitos. Eu sou uma pessoa do discurso romântico. Profissionalmente eu sou romântico, como pai eu sou romântico, como filho eu sou romântico, como professor eu sou romântico. Então, dessa perspectiva, eu acho que eu tenho excesso de amor. E eu sou muito grato a esse lugar que foi me dado, me concedido através de minhas conquistas, porque eu pude passar por esses lugares, como vinham passando, e fazendo um diferencial, porque eu sou comprometido com questões coletivas, porque eu sou comprometido sensivelmente com os hipossuficientes, e aliado a tudo isso, isso não se dá de um dia para o outro. Isso precisa estar na essência do sujeito. Isso precisa de ter a oportunidade, como eu tive, de passar pela escola que me ensinou o amor e o respeito, pela família que me ensinou o amor e o respeito, pelos segmentos religiosos que eu fui semeado pelo amor e o respeito e ganhei a oportunidade de semear isso para outros e para tantos. É isso que é, talvez, inocência. Pessoal, que maravilha de entrevista. Nossa, eu estou apaixonado. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam e vou pedir a todos vocês que curtam, se inscrevam, comentem, compartilhem e ativem o sininho para receber as notificações. Essa entrevista é uma produção do iPolítica Bahia, assinado por Rick Mascarenhas, com direção de vídeo e imagem de Avaci Ramos e hoje com a contribuição de Livinha Povos. Obrigado, pessoal, e até a semana que vem com nossa próxima entrevista. Tchau, tchau, pessoal!